irmãs e meus irmãos dos dois planos, é uma satisfação mais uma vez estarmos aqui na casa de Sebastião Marte, podendo, sob a assistência da espiritualidade que atende essa casa, nos ligarmos nos planos mais altos, buscando nesses luminares que foram aquelas criaturas que viveram os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, fazer com que a nossa carta de esperança, de fé, possa ser cada vez mais carregada para trilharmos a nossa caminhada nesse planeta que ainda experimenta dores. Nós, numa conversa fraterna com o nosso irmão Cleiton, que é um dos diretores dessa casa, o jovem diretor na área de cinematografia, que já fez muitos documentários, muitos vídeos e filmes interessantes, tendo como mote a doutrina espírita. E nós falamos ainda da necessidade de, nesse mês de agosto, de fazermos uma dedicação, já que em tempos de pandemia não podemos estar fazendo as nossas atividades como antes, porque tínhamos aqui o costume de fazer mensalmente, no último domingo de cada mês, uma alusão aos espíritos que passaram por essa terra, tendo como grande legado o trabalho crístico sobre as luzes da doutrina espírita. E no mês de agosto, no dia 29 de agosto, nós temos a comemoração de um dos apóstolos crísticos que realmente fizeram uma grande diferença na sua história aqui. Trata-se do nosso irmão Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E a magnitude desse espírito é tão grande que nós, na nossa pequenez, não temos a capacidade de externar aqui com a emoção que merece o nosso querido Bezerra de Menezes. Então foi dividido esse tema em duas partes. A primeira é a que nós levaremos a efeito hoje, Bezerra de Menezes, o apóstolo da caridade, e no na penúltima sexta-feira do mês, em que o nosso irmão Nivaldo fará uma alusão do nosso irmão Bezerra de Menezes, mas mais sobre a ótica da medicina. E, sem mais delongas, vamos adentrar no nosso assunto. E, para a gente começar a entrar no clima desse grande espírito, na abençoada palavra mediúnica do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, com a inspiração sempre pronta de Emmanuel, foi trazido no livro chamado Ave Cristo. É um livro que trata, sobretudo aqueles que não leram, que trata sobre a saga dos primeiros cristãos. E nesse livro tem duas das reencarnações de Eurípides Barçanufo, de Bezerra de Menezes, como quinto vale e quinto céus. Então, nesse livro, Ave Cristo, nós temos lá o nosso irmão Bezerra de Menezes na encarnação de quinto vale e quinto céus, que era, acima de tudo, uma criatura que tinha como grande interesse a conversão do seu filho Tassiano ao cristianismo. Ele que era uma pessoa muito dura. Então, de uma forma muito simples, Adolfo Bezerra de Menezes, como um jardineiro singelo na sua última encarnação, fazia com que o seu exemplo pudesse tocar o coração do seu filho. E aquela época ele criou um lar para crianças órfãs. Então, o seu trato com Cristo, desde o segundo século, é muito grande. E ele buscava, acima de tudo, nessa representação da sua amorosidade, ter para os filhos de Deus esse amor incomensurável que o Cristo nos deixou
Mas na encarnação que ele experimentou a personalidade de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nós temos uma passagem muito bonita em que o espírito Ismael, esse fato encontra-se narrado no livro Brasil, Coração do Mundo, o Padre do Evangelho, que o nosso irmão Humberto de Campos ditou ao Francisco Cândido Xavier. E Ismael, como nós sabemos, foi o espírito escolhido pelo nosso Mestre Jesus para ser o governador espiritual da Terra do Cruzeiro, do nosso Brasil. Boa noite, presidente. O senhor vai bem? E o interessante é que Ismael busca, sobre todos os vieses, nesse compromisso crístico, fazer com que essa abençoada terra possa frutificar, como é do interesse do nosso Mestre Jesus e do nosso Pai Celestial. E quando esse espírito que iria ocupar a personalidade de Adolfo Bezerra de Menezes foi convocado a estar no planeta Terra, assim foi o diálogo final de Ismael e Bezerra de Menezes, que eu me permito ler. Descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-se para o alvo sagrado dos nossos esforços. Regimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu Espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro do mais elevado propósito de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer-nos os teus olhos e neles a delicadeza da lição, mas com plena observância do código de Jesus e com nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Com essa missão e, acima de tudo, essa assistência antecipada, desce então lá em Riacho do Santo Sangue, hoje Jaguaretama, no nosso querido estado do Ceará, no dia 29 de agosto de 1831, aquele que ocupou nessa vida a personalidade de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Como não se trata a nossa fala da sua biografia, nós inventaremos apenas por um aspecto da caridade. Porque esse espírito, desde cedo, tinha uma capacidade espiritual muito grande, acima de tudo, uma capacidade intelectual muito grande, mas a amorosidade trazida da sua família católica foi um divisor de águas. E os insucessos financeiros do seu pai fez com que, para que ele pudesse cumprir o seu desiderato, dirigindo-se à cidade do Rio de Janeiro, e fazer aquilo que mais lhe aprovia naquela época, que era ser médico. Ele tinha uma vontade muito grande de levar aos seus irmãos que sofriam a assistência da medicina. E o sucesso da sua carreira de medicina foi muito grande, e não é objeto da nossa fala, mas além da medicina, o nosso Bezerra de Menezes também, quase que por aclamação, teve que entrar na vida política. Então, na vida pública, ele enveredou por alguns mandatos como vereador, como deputado federal, que seria hoje equivalente a deputado federal, sempre fazendo com que a sua vida fosse feita em vontade de atender
aos pobres. Porque desde que se formou, ele sempre tinha, pela periferia da cidade do Rio de Janeiro, uma atenção muito especial. Morador da Tijuca, né, no Rio de Janeiro, ele tinha a vontade firme de atender na periferia, né? E até com seu amigo que tinha uma botica, uma farmácia homeopática, que Bezerra tinha pela medicina homeopática, digamos assim, a sua vontade maior de trabalho, né? Então ele fazia o seguinte: ele tinha a vontade de atender tantas pessoas e fez um acordo com o farmacêutico, o seguinte: olha, você me ajuda, eu não vou ter ninguém para me auxiliar aqui, então você faz o controle. E como é que nós vamos cobrar? Ó, quem tiver condições de pagar, paga. Quem não tiver condições de pagar, não paga. E a coisa foi num crescendo tão grande que as pessoas que chegavam para ser atendidas, o Bezerra tocava, o seu coração tocava quando ele via que aquele sofrimento passava além da fase corporal e ia para o sofrimento da alma. Então ele buscava, através da sua amorosidade, basicamente ler, né, o que ia na mente daquelas criaturas, e muitas delas saíam de lá, além do remédio, né, para os seus males. Muitos deles ele também dava um numerário suficiente para que elas pudessem comprar a sua alimentação. E alguns casos que nós vamos falar aqui nessa noite, envolvendo Adolfo Bezerra de Menezes, porque a caridade para ele era uma necessidade acima de tudo, né? E como nós falamos que ele tinha essa parte caritativa, ele alimentava um amor muito grande por Maria Santíssima, a mãe de Jesus, a quem ele chamava a Rainha de todos os anjos, né? Trazido da sua verve católica, né? E só que quando ele começou ali nos anos de 1865, ele, de certa forma, se distanciou um pouco da religião católica e sentiu a necessidade, então, de retornar a isso. E, à época, um médico amigo seu tinha feito uma recente tradução do Livro dos Espíritos. E quando o Bezerra de Menezes começou a ler aquele livro, ele ficou entusiasmado, porque não tinha nada naquele livro que ele não tivesse ciência. E aqui ele questionava: como é que eu não tenho ciência disso? Como é que eu não podia ter ciência disso? Porque eu nunca li, mas eu sei de tudo que está aqui. E aí, a época foi uma grande comoção, porque ele tornou-se espírita numa época complicada em que havia da Igreja Católica em terras brasileiras uma ofensa muito grande àquilo que a doutrina espírita trazia, da prevalência do espírito sobre a matéria e a possibilidade da reencarnação. Teve os seus 2 casamentos, uma série de filhos, e experimentou, dentre outras coisas, o desencarne de muitos dos seus filhos. E esse espírito, ele tinha, acima de tudo, uma missão maior ainda, porque a nascedora doutrina espírita em terras brasileiras tinha, na incipiente, na recém-criada Federação Espírita Brasileira, um local em que as divisões feitas por Kardec numa doutrina que era una, qual seja a parte da ciência, da filosofia e da religiosidade, nós tínhamos uma divisão muito clara disso. E o que mais agradava ao Bezerra de Menezes na doutrina espírita era exatamente a possibilidade da revivescência do ensinamento de Jesus. Então a humildade e a caridade era aquilo que a ele fazia o real sentido. Mas ele foi como que aclamado a ser presidente da Federação Espírita Brasileira. E foi, então, por isso ele é chamado o Kardec brasileiro.
Porque aquelas dissensões, aquelas brigas que existiam, ele transformou-as, ele chamou-as para si, e através do seu exemplo diário da prática da caridade, fez com que aqueles que laboravam com ele pudessem não se esquecer que a ciência e a filosofia são importantes, mas a religiosidade que busca fazer com que os ensinamentos de Jesus, que acima de tudo o amor que o nosso Pai Celestial tem pela humanidade, pudesse ser vivida de uma forma muito clara. Mas se a passagem de Bezerra de Menezes, eu vou contar só um caso, se a passagem de Bezerra de Menezes, durante os seus 69 anos de vida física, foi um exemplo sublime de caridade, é porque ele buscava, acima de tudo, fazer com que a dor do próximo fosse mitigada. Ele, como presidente da Federação Espírita Brasileira, tinha alguns trabalhos que ele participava, algumas sessões inclusive, e numa delas ele saiu, num dia de terça-feira, chovendo, e foi descer as escadas, e quando ele estava terminando de descer a escada na chuva, veio um senhor ao seu encontro, e doutor, ele para, viu aquela criatura surrada, que ele identificou pela sua cor da pele, que estava num estado febril, passando pela seu rosto macilento, fome, e essa pessoa pede a ele, em lágrimas, que pudesse dar a ele, naquele momento, um óbolo, alguma coisa, porque ele estava com a esposa em casa febril e com o filho também passando fome, tinha perdido o emprego, estavam já há 2 dias sem uma alimentação decente. Bezerra de Menezes, na chuva, revolve todos os seus bolsos e não encontra uma moeda sequer. Mas ele fica tocado, seu coração fica tocado por aquela criatura que ali está. A única coisa que ele tinha de seu era aquele paletó, que ele falou assim: olha, não tem nada que eu possa te dar nesse momento. Mas pega aqui, por favor, meu paletó. E essa pessoa não queria, mas ele se desveste, veste aquela criatura e falou para ele: você crê em Nossa Mãe Maria Santíssima, a Rainha dos Anjos? Ele falou: eu creio. Então vamos fazer o seguinte: eu vou te dar a única coisa que eu tenho minha agora, que é um abraço. E abraçou aquela criatura, e durante esse abraço ele faz uma prece à Mãe Santíssima que possa dar para aquele senhor, para a sua família, o alento que eles estavam a necessitar. O homem vai embora feliz, não sabe por quê, porque depois daquele abraço ele sentiu algo diferente em si. E no meio da caminhada para sua casa descobre-se sem febre. Chega lá, a mulher vem perguntar se ele tinha conseguido algo, ele conta aquela história que nada tinha conseguido, mas que tinha ganhado algo que fizera muita significação. Que alguém lhe abraçara e pedira que ele, ao chegar em casa, fizesse aquilo com a esposa e com os filhos. Fizeram naquele momento um abraço, os 3, e começaram indescritivelmente a cantar, os 3. Colocaram um jarro de água sobre a mesa e continuaram a cantar, e daqui a pouco cessam, tomam aquela água e misteriosamente sentem-se, de certa forma, saciados. E descobrem-se, ao final do dia, sem febre. Ao final daquela noite, sem febre. No dia seguinte, batem na porta. Um amigo diz a ele: olha, eu lembrei muito de você essa noite, porque eu consegui o contrato de uma obra e estou precisando de um pedreiro. Você pode me ajudar?
E ele, em lágrimas, agradece, abraça aquela pessoa. E passadas umas 2 semanas, na terça-feira à noite, quando o Bezerra sai, está lá aquele senhor, naquele mesmo local. Doutor, e ele para. O senhor vai lembrar de mim? O Bezerra fala, eu tenho uma vaga lembrança. Ele falou, eu sou aquele que o senhor deu um abraço há 2 semanas atrás, porque o senhor não tinha nada para me dar. Mas o senhor me deu o maior presente da minha vida. O senhor restabeleceu a minha fé. E eu não sei que abraço foi aquele, mas aquele abraço sarou a mim, sarou a minha mulher e saciou a nossa fome. E no outro dia, eu recebi o emprego. E Bezerra, apenas em lágrimas, disse, não agradeça a mim, mas a nossa Mãe Santíssima. Caridade. Mas ele influenciou muita gente, porque a sua passagem, para alguns pode ter sido até um pouco longeva, né? Mas durou apenas 69 anos. E no final da sua vida, ele não ostentava riqueza nenhuma, pelo contrário. Dos seus muitos filhos, aqueles que desencarnaram, entre eles um com 18 anos de idade. Mas eu vou deixar esse caso, porque é da medicina, o doutor Nivaldo falar sobre ele. Mas o certo é que os 4 últimos meses da sua vida física foram muito difíceis. No final da sua caminhada, ele nem falava. Mas, no dia 11 de agosto de 1900, às 11h30 da manhã, ele já estava acamado há muito tempo, pede para que consigam levantá-los e faz uma prece à Mãe Santíssima e desencarna. No dia 12 ele retorna à Federação Espírita Brasileira e, através do trabalho mediúnico, ele dita uma bonita página falando do seu regresso à paz espiritual, dando testemunho que a vida continua e, acima de tudo, da necessidade de todos aqui fazerem o bem. Mas a estada dele no plano espiritual, ela é revestida de uma significação muito grande. E eu me permito fazer aqui alusão a uma recordação muito interessante, porque no dia 11 de abril de 1950, na psicosfera da Terra, foi feita uma grande reunião com aproximadamente 5.000 convidados, ali encarnados e desencarnados, que estariam fazendo a comemoração dos 50 anos de desencarne de Bezerra e 50 anos de trabalho ininterrupto na caridade. Essa cerimônia foi muito bonita, porque foi uma surpresa para Adolfo Bezerra de Menezes, e é um anfiteatro ao estilo do anfiteatro grego, em que vozes infantis, em verdadeiros coros de louvores e aleluias, deixavam aquele local com uma energia especial, uma mesa preparada, com flores muito bonitas. E de repente, uma voz potente anuncia a chegada de Adolfo Bezerra de Menezes, com seu terno de linho, todo constrangido, porque ele sempre foi muito humilde. E aí, depois da sua chegada, nós tivemos algumas pessoas que utilizaram-se da tribuna para dar o testemunho da sua passagem como um dos emissários crísticos aqui no nosso planeta Terra. E ao final das falas, eis que fez-se uma outra cantada diferente. Chega aquela jovem de beleza sem igual, Celina, com a sua veste azul, trazendo um pergaminho que ela começa a ler uma mensagem de Maria Santíssima.
onde, entre outras coisas, Maria Santíssima faz uma alusão aos 50 anos ininterruptos de trabalho de Bezerra de Menezes, fazendo com que os seus irmãos em humanidade recebessem, através das suas ações, exatamente as recomendações ditadas pelo nosso Mestre Jesus. E ao final, Celina diz, através daquele pergaminho, que a nossa Mãe Santíssima, pelos trabalhos prestados pelo nosso irmão Bezerra, conferia a ele a possibilidade de ir para outra esfera do sistema solar, em locais onde não haviam as dores experimentadas na Terra, e que o local exato seria de escolha do nosso irmão Bezerra. Qual não foi a surpresa naqueles circunstantes, quando Bezerra, de forma muito humilde, diz: Celina, minha filha, eu não me considero um merecedor dessas benesses, mas mesmo não sendo merecedor, se uma rogativa eu pudesse fazer à Mãe de todos os anjos, a minha rogativa será que ela me concedesse a possibilidade de ficar no planeta Terra, visitando todos os irmãos de infortúnio que ainda vivem experimentando dores. Que a Mãe Santíssima me conceda que, enquanto um só deles ainda se encontrarem desviados da luz, eu possa ser o seu sustentáculo. Fez-se uma emoção muito grande naquela assembleia de quase 5.000 pessoas, entre elas Francisco Cândido Xavier, que estava encarnado, mas que subiu para essa sessão. E lá, após alguns instantes, eis que uma mão forma-se, uma grande mão, e aí escreve no firmamento: Bezerra, com as bênçãos do meu filho Jesus, eu concedo a sua rogativa. Desses 50, foi feita uma comemoração de 100 anos, onde nessa comemoração dos 100 anos, Ismael, já empoderada, essa é uma palavra que talvez não fosse a mais oportuna para utilizar, mas dera ao nosso irmão Bezerra algumas lições que ultrapassa a doutrina espírita, para fazer alguns trabalhos junto às religiões do Brasil e de todo o planeta Terra. E mais que isso, no ano de 2020, numa comunicação do nosso irmão Divaldo Pereira, exatamente no dia 11 de abril de 2020, uma notícia que o nosso irmão Bezerra de Menezes, com o advento da pandemia, encontra-se com 10.000 médicos desencarnados trabalhando diuturnamente para a cessação das dores dos irmãos que experimentam os inconvenientes do Covid-19. Nós teríamos ainda muito a falar sobre os benefícios que Bezerra de Menezes trouxe a alguns médicos, como o Eurípides Passanufo, o apóstolo de Sacramento, que chegou na sua época áurea a atender mais de 1.000 receitas fitoterápicas diárias e enviar gratuitamente para os estados brasileiros. E o doutor Bezerra de Menezes era aquele que lhe auxiliava ditando as fórmulas a serem utilizadas. O nosso Chico, em Uberaba, na época que era médico e cientista, falava que ele estava na mesa mediúnica, aguardando
o início do trabalho das receitas, e ele disse que o doutor Bezerra de Menezes, em espírito, chegava, para ele adentrar no centro espírita da prece e chegar até onde estava a mesa, ele demorava mais de 35 minutos, pela quantidade de espíritos desencarnados que chegavam a ele para fazer o pedido, pelos seus parentes e por outras pessoas que experimentavam o sofrimento. Chico dizia que tocava no coração aquela amorosidade que o nosso irmão Adolfo Bezerra de Menezes tinha por aquelas pessoas que experimentavam os sofrimentos. Está cada vez mais ativo, busca, acima de tudo, como um dos grandes representantes de Nossa Mãe Maria Santíssima, um dos grandes representantes do nosso Mestre Jesus, a fazer com que cada vez mais nós tenhamos a possibilidade, a nosso turno, de ver que essa misericórdia divina que nos dá esses luminares, essas luzes, para fazer com que a nossa caminhada seja um pouco mais, ou um pouco menos áspera, Essa necessidade premente dessa reforma íntima, para que ao invés de nós sermos esses pacientes do nosso irmão Adolfo Bezerra de Menezes, que nós possamos ser os enfermeiros que o auxiliem nessa grande tarefa da dissipação das dores experimentadas por nós mesmos, pelos nossos equívocos cometidos contra a lei de Jesus e por aqueles que palmeiam conosco nesse planeta que ainda, pela nossa incúria, experimentam as dores. Nós, como falamos num tempo desse, é muito pequeno a possibilidade, até porque não temos a capacidade da fala, de falar sobre Adolfo Bezerra de Menezes. Mas na grandiosidade da sua obra, nós gostaríamos aqui de fazer a leitura de uma belíssima página que ele editou ao nosso irmão Chico, no livro Bezerra, Chico e Você, lá, essa mensagem de 4 de abril de 1971. E o nome dela é Rogativa. E essa rogativa que nós faremos agora. E disse Bezerra: Senhor Jesus, rogando-te permissão para reverenciar o divino apostolado, nós te louvamos e agradecemos as oportunidades de trabalho das quais nos enriquece a existência. Abençoa-nos, Senhor, com a tua infinita bondade, a fim de aprendermos a servir-te na pessoa daqueles irmãos nossos de humanidade, tantas vezes em obstáculos maiores do que os nossos. Conserva-nos aqui em teu amor e ensina-nos a encontrar-te nas tarefas do bem a que nos designas, para que não nos percamos nas sombras em que, porventura, se nos envolvam os caminhos, os variados climas terrestres. Nas horas felizes, dá-nos a tua inspiração e a tua luz, para que a alegria não se converta em flor estéril na seara de tuas bênçãos, e nos dias difíceis ser nosso apoio, para que a aprovação não nos abata ou destrua. Ajuda-nos a identificar-te a presença divina em cada coração necessitado de socorro ou de amor que nos bata à porta, e supre-nos de forças e recursos na munificência de teu amparo no desempenho das nossas obrigações. Quando a incerteza nos visite em ação, coloca, Jesus, com misericórdia, a tua mão em nossas mãos e guia nosso sentimento para que o bem se faça, não segundo a nossa visão humana e estreita, e sim de acordo com as disposições sábias e compassivas de tua vontade. Quando possíveis, incompreensões nos impulsionem a qualquer dificuldade de entendimento, guarda-nos em tua paciência e induz-nos à união e à humildade, auxiliando-nos a saber que a obra de elevação em que permites cooperar é sempre tua e não nossa. Fazei-nos reconhecer que a caridade começa invariavelmente de nossas relações mútuas, porquanto apenas em vos servindo uns aos outros
é que conseguiremos irradiar o amor que nos deste para distribuir aos nossos semelhantes. Senhor, ampara e orienta-nos para que possamos um dia corresponder plenamente ao teu mandato de confiança e, suplicando-te mais uma vez, acolhemos em teu coração misericordioso e augusto, terminamos a nossa rogativa com aquela outra que legaste por luz divina no caminho dos cristãos de todos os séculos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair entregue às tentações do mundo, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Era isso, meus irmãos. Infelizmente o tempo é pouco, mas que essa atmosfera de paz, de equilíbrio, possa estar nos nossos corações, nas nossas vidas hoje e sempre.